para que haja o corte. Hoje vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. A gente vai por parte. O texto começa dizendo: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, portanto, já que existe uma grande nuvem de testemunhas, já que estamos rodeados de pessoas que estão observando a nossa conduta, aí o apóstolo Paulo, ele começa agora, quer dizer, o apóstolo Paulo não, porque o livro de Hebreus, não se sabe quem escreveu. Então o escritor aos Hebreus, ele faz um alerta para nós. Existe uma grande multidão que está nos observando. Então ele diz, portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Então tudo que nos atrapalha, nós precisamos o quê? Tirar do nosso caminho. Por quê? Isso vai servir de pedra de tropeço. Pois já será difícil lidar com a grande multidão que nos observa. Então ele está dizendo para mim e para você: olha, se livre de coisas desnecessárias. Aí continua dizendo: além disso, livre também-se do pecado que nos envolve. Olha só, o pecado ele nos envolve. É preciso nos livrarmos do pecado. Ou seja, o pecado está à porta, está batendo, está querendo nos envolver, mas precisamos abandonar, porque existe uma grande multidão nos observando, e essas coisinhas servirão de pedra de tropeço, para que essas pessoas comecem a desacreditar da nossa fé, do nosso Cristo, da nossa conduta. Então ele está dizendo que o pecado nos envolve, precisamos nos livrar. E como? E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Qual a corrida proposta para nós? Santificação. Essa é a corrida proposta. Precisamos correr a corrida da santificação, que foi proposta para nós. Porém, existe o mundo inteiro, é como se estivesse correndo na contramão deste mundo, e precisamos livrarmos das bagagens que estão sendo acrescentadas sobre nossas vidas, que não necessitamos carregá-las, mas que ela está nos envolvendo, e uma delas é o pecado. Mas é para ter perseverança, nos livrarmos de todas essas coisas e seguir. Aí, perseverança como? Como perseverar? Diante de um pecado que nos envolve, diante de tudo que nos atrapalha, tanta coisa para nos atrapalhar de conseguirmos a santificação, de chegarmos até a Jesus, mas o versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não iremos conseguir se não estivermos com os olhos fixos em Jesus. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso entendimento, é em Jesus Cristo. Às vezes queremos romper com a nossa agilidade, nós queremos romper com o nosso intelecto, nós queremos, nos esforçar, mas se não estivermos com os olhos em Jesus, fracassaremos. Aí o escritor diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O escritor está dizendo: se eu e você fitarmos os olhos de Jesus, conseguiremos o mesmo feito que Jesus conseguiu. Mas que ele está dizendo que não foi fácil, mas Jesus já conquistou. E Jesus conquistou abrindo um caminho para que eu e você também pudéssemos conquistar. E hoje Jesus está assentado à destra de Deus. Então o escritor está dizendo para mim e para você: há saída, há uma solução, há como perseverar. Mas o caminho da perseverança é guiado pelo autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. O que acontece é que as pessoas estão querendo perseverar sem olhar para Jesus, estão querendo perseverar sem seguir os passos do Mestre, e não conseguirão. Versículo 3: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. O que é oposição? O que é oposição? É aquele que fala contra, né? Oposição. Então, Jesus suportou a oposição dos pecadores. Eu e você passaremos pelo mesmo processo e precisamos suportar. Jesus passou por toda aquela situação para que eu e você não desanimasse. O texto é bem claro, diz aqui, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Foi Jesus quem suportou. Então eu e você só recebemos uma pequena parcela, e essa parcela é o que? Deixamos as coisas que nos atrapalham e fixamos os olhos em Jesus e abandonemos o pecado que tenta nos envolver. Aí sim venceremos a proposta, a corrida, a proposta para nós. Não desanimem. Isso é muito sério. O desânimo, ele está às nossas portas. Eu passei uma semana desanimado. A semana que entrou aí foi uma semana difícil, desanimadora. Vários pensamentos passam pela cabeça, vários desejos de várias atitudes passam sobre o nosso coração, mas quando nós olhamos para Jesus, aí nós percebemos esse texto, porque ele nos anima, ele nos mostra, ele nos dá uma paz, a paz que excede todo entendimento, e nos faz esperar. Eu estou esperando, estou aguardando o meu mestre, o meu Senhor me dizer: faça assim, filho, faça desse jeito, filho. Enquanto ele não fala, fito os meus olhos no Senhor. E não podemos desanimar. É por isso que a palavra de Deus está repleta de palavras, de textos, dizendo para não desanimarmos, para nós nos apoiarmos uns no outro. Um ao outro ajudou, e ao teu próximo diz: esforça-te. Então Jesus sabia das nossas fraquezas. Como diz uma canção, uma das minhas canções: Ele sabe minhas fraquezas, Ele sabe bem quem eu sou, e mesmo assim me ama. Ele sabe o que eu tenho em mente. Ele sabe que em mim às vezes falta fé e eu desço, e as ondas do mar querem me afogar, assim como foi com o apóstolo Pedro. Versículo 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Está vendo? Ou seja, a nossa luta não gera aquilo que gerou em Jesus. A luta foi tão grande que Jesus teve que derramar o seu próprio sangue. Então ele está dizendo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue.
Vocês que se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Que palavras são essas? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí nós cantamos: Deus me ama e o seu amor é tão grande. A gente canta. Deus me ama. Aí está dizendo aqui que Deus repreende pois o Senhor disciplina quem ama. O que é disciplinar? Corrigir, colocar no centro, colocar na direção, dar ordem, dar comandos, ensina a obedecer, ensina a agir, ensina a fazer. Disciplina. Deus ama a disciplina, Deus não gosta da desordem. Então aquele quem ele ama, ele disciplina e castiga aquele que ele aceita como filho. Você é filho? Eu sou filho de Deus, então aceite, porque ele vai nos castigar para que haja vida. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Aqui está falando do pai terreno. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, na qual todos se tornarão participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se Deus não me corrige, eu não sou um filho, eu sou um bastardo. Então, a todo aquele que se aproxima de Deus será disciplinado por Ele, será tratado por Ele, porque Deus trata só quem Ele ama. Eu assumi uma filosofia agora, eu e minha esposa, que nós só daremos conselho a quem nós amamos, ou a quem pede. Com Deus não é diferente. Deus só corrige o filho que Ele ama. Só castiga filhos, porque o castigo de Deus nos levará até Ele. Aí ele fala: perseverança na disciplina. Deus os trata como filho. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, do qual todos se tornaram participantes, então vocês não são bastardos, não são filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Está dizendo aqui que nós suportamos a disciplina do nosso pai carnal. Quantos filhos já apanharam dos seus pais, já foram disciplinados, já receberam não, né? Já teve todo aquele cuidado, e depois que está adulto, nós passamos por tudo aquilo e observamos que nós continuamos amando o nosso pai, e muitas das vezes agradecemos aos nossos pais por algumas atitudes que eles tiveram conosco. Eu já experimentei isso várias vezes, que no momento da disciplina, no momento da correção, eu não entendia, mas hoje, pai de família, eu admiro o meu pai, porque ele teve atitudes que eu naquele momento eu considerava as piores atitudes da vida dele, a raiva que me dava, até dizer: eu não te amo mais, não quero saber. E hoje são essas atitudes que eu mais admiro na vida do meu pai. Aí o texto fala: imagine o vosso Pai Celestial.
o nosso Pai espiritual. Ele faz tudo isso para que nós possamos viver, para que assim vivemos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha só, está dizendo que o pai disciplinava por um curto período, mas com aquilo que o convém, ou seja, nem todas as correções serviam para alguma coisa, mas o nosso pai nos corrige porque para o nosso bem, para a disciplina, para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, porque Deus é santo. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai é santo. Versículo 11: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz, para que por ela foram exercitados. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Meu pai me corrigia algumas vezes, eu achava aquilo era difícil, era ruim de lidar, mas depois isso se traria vida. Imagine a correção de Deus, a disciplina de Deus sobre nossas vidas. Produz fruto de justiça e paz para aqueles por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Quem está com as mãos fracas aí? As minhas mãos estão fracas. Ele está dizendo, o texto está falando para mim: fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Renove as forças, traz vida. Deus é aquele que nos restaura, Deus é aquele que nos coloca de volta no prumo, mas essa correção às vezes traz dor, tristeza, mas depois produz um fruto de justiça, de alegria, de paz, de entendimento. Por isso nós não podemos rejeitar a Deus de maneira alguma. As pessoas têm rejeitado a Deus, as pessoas têm rejeitado a Jesus, as pessoas querem receber da parte de Deus, mas elas os têm rejeitado. O amor se esfriou, os líderes estão roubando, as pessoas não querem mais sentir a presença de Deus, elas querem viver ao seu próprio entendimento. Estamos vivendo dias difíceis, complicado, o esvaziamento geral da fé das pessoas. O diabo tem feito arruaça e as pessoas têm se afastado daquele que pode produzir vida e vida em abundância. Estamos vendo isso em todas as famílias da face da terra. Como ter fé? Como continuar a caminhada sem olhar para Jesus? Não dá. Então não podemos rejeitar a Deus, é uma advertência seríssima. Todo aquele que rejeita a Deus abraça a morte, abraça a morte espiritual, e a morte carnal. Ele perde a salvação, ele perde a vida eterna com Cristo e alcança a vida eterna no inferno. Aí o texto continua dizendo no versículo 14: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Toda correção que vem do Senhor Jesus é para nos colocar de volta à santidade, a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura
ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Raiz de amargura, por acaso, se ela brota, ou seja, a raiz de amargura virá no seu coração. Não é isso que o texto está dizendo? Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça, porque se afastar da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Muitos plantando raiz de amarguras no seu coração. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Então há o perigo de nos afastarmos da graça de Deus, e aqui eu entendo que as pessoas falam hoje, nós vivemos na graça, mas todo aquele que não aceita a correção de Deus, ele se afasta da graça. Todo aquele que se afasta de Deus, ele se afasta da graça. E aí brotam raízes de amargura. Quantas pessoas amarguradas se afastaram de Cristo, não querem saber mais da igreja, não querem saber mais de servir, não querem saber mais de andar em comunhão, o irmão com o outro, não querem saber de congregar, não querem fazer nada na igreja, porque foi machucado por alguém, porque foi machucado por um pastor, machucado por um líder, e essa pessoa é um vaso de excelência, era alguém que antes cuidava, tinha amor, mas agora não quer mais, porque o seu coração brotou raiz de amargura. Mas é um perigo, porque quando gera raiz de amargura, podemos fazer como Esaú, que trocou a primogenitura por nada, por algo que ele poderia alcançar rapidamente, mas ele entregou, ele desmereceu. Nós entregamos a santificação de graça, porque de raiz de amargura nós entregamos um reino que nos espera, porque da dureza do coração nós entregamos tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós naquela cruz, por nada. E isso pode causar sérios problemas na nossa vida, porque assim como Esaú, que trocou a sua primogenitura por uma única refeição, vendeu seu direito de herança como filho primogênito, e como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscassem com lágrimas. Não houve segunda chance para Esaú. Tem pessoas que não haverá mais segunda chance, mesmo que com lágrimas nos olhos, não haverá segunda chance, porque a Bíblia está dizendo que haverá o arrebatamento. O Senhor dará ordem aos seus anjos, e quando essa ordem vier, que o Senhor recolher a igreja amada, a noiva do Senhor, não haverá mais como, mesmo que venha chorando, a pedir aquilo que era seu por herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é meu, é seu, tome posse. Jesus conquistou para mim e para você acesso a Deus, porque antes andávamos como ovelha desgarrada, sem pastor, sem direção, mas o Senhor nos achou. Antes perdemos o acesso que tínhamos ao jardim do Éden, a conversar com Deus. Jesus vem e restaura mais uma vez. Na cruz ele suportou calado e sofreu, gotejou sangue, para que eu e você pudéssemos hoje receber a graça. Então não podemos fazer como Esaú, que desprezou, e mesmo com lágrimas: Pai, dá-me o que é meu. Filho, eu não posso, teu irmão já recebeu em teu lugar.
Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu noivo. Não rejeitamos o dom de Deus. E com lágrimas Esaú não conseguiu mais o que era seu por direito. Versículo 18: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, nem o soar da trombeta, nem o som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Portanto, não podia suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar num monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão apavorante que Moisés disse: estou trêmulo de medo. Às vezes a gente acha que quando Moisés subiu era algo. Imagine um vulcão em erupção e a pessoa seguindo em direção, porque o texto está dizendo que era apavorante a manifestação de Deus. E Moisés, trêmulo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo. Você entendeu? Moisés, trêmulo de medo, ao se aproximar do Monte Sião. Jesus na cruz do Calvário, ao ser levantado, nos proporcionou isso aqui, ó. Eu e você chegaremos ao Monte Sião. Onde é o Monte Sião? A Jerusalém celestial. Chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. Essa noite eu tive um sonho tremendo. Eu saí com muitos anjos de todas as espécies. Tinha anjos que o meu olho nunca viu, nunca desceu o meu coração. Como era incrível! Que está aqui até agora. Ah, se eu fosse um desenhista, para eu desenhar esses seres celestiais que eu vi nesses sonhos. E neste sonho eles estavam ao redor do mar, protegendo-nos, porque viria uma grande inundação. Os anjos estavam prontidão a aguardar-nos até que encontrássemos um lugar de segurança. Eu creio que nesse exato momento os anjos de Deus estão protegendo-nos, para que nós não venhamos desistir, porque precisaremos fugir às pressas. Porque o arrebatamento será tomado às pressas. Quem estiver no monte não volte. Quem estiver 2 ou 3 reunidos ali, se tiver um homem ou uma mulher, um será levado, outro será deixado. Não volte atrás. Corram. Ai das grávidas naquele dia. Será um dia terrível. É o dia do Senhor. Então chegaremos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. E chegaremos aos milhares, oh glória, de milhares de anjos, em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegarão a Deus. Está aí? Nós chegaremos a Deus, a igreja, eu, você, a igreja. O juízo de todos os homens, ao Espírito dos justos, que foram aperfeiçoados, a Jesus o mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Coisa linda.
O sangue de Jesus nos transforma, nos livra, nos liberta. O sangue de Jesus nos guarda. O sangue de Jesus nos libertou da condenação. A justiça, que não sabe que Abel foi morto por Caim, e o sangue dele clama da terra por justiça. Mas o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Tomem cuidado para não rejeitarem aquela que fala. Pois, como não escaparão que se recusaram a ouvir, quem os advertia da terra? Muitos menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Muitas pessoas rejeitando hoje a palavra de Deus, rejeitando de todas as formas, mas não façam isso. Versículo 26, a voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete, uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isso é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é muito sério. O evangelho precisa ser levado a sério. A graça precisa ser levada a sério. Muitas pessoas brincando sem graça com o tempo da graça. Mas o texto está dizendo, olha, portanto, já que é estável, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Adoremos a Deus de modo aceitável. Qual é o modo que Deus aceita a adoração? Em espírito e em verdade. Com reverência e temor. Reverência e temor. Adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Aí me vem pessoas dizendo, olha, isso hoje não é mais necessário, isso hoje não existe mais esse negócio de estar em altar, esse negócio, anulando o que está escrito na Bíblia. Sejam malditos esses que assim o fazem, pois eles não percebem que no versículo 29 diz, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus está voltando, isso eu tenho certeza. Então não venderemos o que o Senhor conquistou para nós na cruz, que viemos a ter responsabilidades. Esse texto falou muito ao meu coração. Nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos nos manter firmes na caminhada, e toda vez que pensarmos em desistir, em fracassar, olhamos para Jesus, fixamos os nossos olhos para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Aguardemos a proposta, aguardemos o fim da carreira, e o fim da nossa carreira é na santificação, a qual essa santificação, sem ela, ninguém verá Deus. Então esse texto está nos orientando tudo o que devemos fazer. Abandone a prática do mal, abandone o pecado, olha, tire tudo aquilo que nos atrapalha, pois tem uma multidão nos observando. Mas olha só, Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, reverência, uma adoração aceitável ao Senhor, pois Deus é fogo consumidor. Vamos ficar de pé.
Deus, nós te adoramos e nos ensina a viver a tua vontade, nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a ser segundo o teu coração. Toda vez que desanimarmos, nos ajuda a olhar para Jesus. Espírito Santo de Deus nos reveste, nos dá entendimento, que nós não viemos vender aquilo que é nosso por migalhas. Não desprezes o dom que há em ti. Se foi o Senhor quem te deu, agarre, abrace. Quantas pessoas, Jesus, entregando o seu talento, entregando as suas habilidades para serviço do mal. Vendemos por migalhas, por lentilhas. Mas guarda o nosso coração, guarda, Senhor, o nosso entendimento, guarda, Senhor, a nossa fé, que nós não viemos viver por vista, mas sim vivemos por Cristo, que a nossa fé seja inabalável em meio em dias caóticos, que a nossa fé, Jesus, esteja voltada em Ti, porque se nós olharmos ao redor, os nossos olhos verão situações que nos fará desanimar, nos fará desistir, nos fará desacreditar das tuas promessas, porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que tem reservado para mim, é o que tem reservado para a tua igreja. A tua palavra diz que o Senhor nos encontrará e será uma festa entre homens e anjos, e milhares de anjos, para aqueles que assim perseverar, para aqueles que não se venderem, para aqueles que não se renderem. Por isso, Senhor, nos ajuda a não nos render, a não nos vender. Leva-nos em paz, em segurança. Dá uma semana abençoada. Deus, fala comigo essa semana. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Feche os meus ouvidos para vozes externas. A minha visão para aquilo que não provém do Senhor. Toma a tua igreja, toma os teus filhos em tuas mãos. Lembra das tuas promessas, lembra-te de nós, tão pequenos, nós, os vermezinhos de Jacó, nos ajuda, nos dá uma semana cheia de bênção, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, e você diz, amém. Para encerrar.